Imagine-se uma situação de conflito, pode ser um jogo de xadrez, uma negociação de mercado ou até mesmo uma decisão de investimento. Você, você precisa tomar a melhor atitude, mas sabe que seu adversário está analisando cada passo seu para te causar o máximo de dano. Essa situação de melhor escolha no pior cenário é o cerne da teoria Minimax. Matematicamente, a teoria Minimax tenta responder a uma pergunta fundamental: o melhor resultado que eu posso garantir é igual ao pior resultado que o meu adversário pode me forçar a ter? Em termos formais, é a busca pela dualidade forte, onde o mínimo do máximo é igual ao máximo do mínimo. Se essa igualdade é válida, o jogo possui um ponto de equilíbrio. Se ela falha, um dos lados sempre tem uma vantagem estrutural. A teoria Minimax é a fundação matemática de toda a nossa compreensão sobre decisões ótimas em cenários de conflito. Ela nos diz como agir quando o seu resultado depende não apenas da sua escolha, mas também da escolha inteligente e adversária de outro jogador. Então, nesse vídeo, a gente vai explorar um artigo que foi assinado pelos autores Frank, Cass e Casey, onde mostra um trabalho elegante que se propõe a encontrar as condições exatas, as regras de ouro, para que essa dualidade forte funcione em qualquer contexto. E o método que eles usam é o que torna o trabalho tão notável. Eles provam tudo usando apenas a dualidade da programação linear, que é uma ferramenta que, à primeira vista, parece não ter nada a ver com jogos e estratégias. Então, nesse vídeo, a gente vai dividir em três partes. Primeiro, onde iremos entender o porquê o Minimax falha na prática e como a teoria dos jogos resolve isso. E segundo, mergulharemos na dualidade da programação linear, que é o motor matemático da prova. E, por fim, revelaremos as condições estruturais que garantem a validade da teoria. Então, o objetivo central deste artigo é a gente encontrar as condições exatas que garantem a chamada dualidade forte, é dentro do contexto, é dentro de um contexto dos problemas minimax. Para isso, a gente vai primeiro entender como essa dualidade é definida. Com isso, a gente começa com a função de pagamento. Então, descendo um pouquinho o artigo, a notação da função f que a gente está falando é essa aqui. É a função f de a vezes b em R, certo? Onde ele vai nos dizer que temos uma função f que recebe como entrada um par de escolhas, o a que pertence ao conjunto A e b que pertence ao conjunto B. E o resultado dessa função é um número real, que representa o pagamento ou resultado do jogo. Descendo um pouquinho o artigo, a gente tem a nossa Fórmula 1, que é a nossa relação da dualidade forte, ou também chamada de relação minimax fundamental, onde ela vai definir a dualidade forte. Vamos explicar um pouquinho o que vai significar aqui. Então, basicamente, o lado esquerdo aqui dessa fórmula diz que o ínfimo de B no conjunto B, do supremo de A, que está no conjunto A, de FA e B', onde vai representar o valor para o jogador B. O jogador B tenta minimizar o pagamento, sabendo que para cada escolha de B, o jogador A fará a escolha que maximiza esse pagamento. É o valor da melhor defesa contra o melhor ataque. E no lado direito, a gente tem que o supremo de A em A, no caso Azinho dentro do conjunto A, e do ínfimo de Bzinho em B, de F de A em B'. Aqui vai dizer que é o valor para o jogador A. O jogador A tenta maximizar o pagamento, sabendo que o jogador B fará a escolha que minimiza esse pagamento. É o valor que o jogador A pode garantir para si no pior cenário. A teoria Minimax afirma que, sob certas condições, esses dois valores são iguais.
e a dualidade forte se estabelece. O objetivo do artigo é quais são as condições necessárias e suficientes para que esta fórmula seja verdadeira, usando a dualidade da programação linear como única ferramenta de prova. No artigo é dito que a Fórmula 1 ela vai lidar com as estratégias puras, ou seja, a escolha de um único elemento A ou B dentro dos conjuntos A e B. Mas nós sabemos pela teoria dos jogos que essa igualdade falha na maioria dos casos práticos. Pense no jogo do pedra, papel, tesoura. Se você joga sempre uma única escolha, o adversário te destrói. Não há equilíbrio. Então, para que o Minimax funcione consistentemente, precisamos estender o conceito de estratégia. Entram em cena as estratégias mistas, que são essencialmente medidas de probabilidade sobre os conjuntos de escolhas A e B. E a notação que se destaca sobre as estratégias mistas é essa seguinte notação. E a notação das estratégias mistas é essa aqui, que está escrita, mais resumidamente, onde lambda pertence a PF de A e o Mi pertence ao PF de B. O que vai dizer? Basicamente, o artigo vai trabalhar com o conjunto, que é o chamado PF de A, que vai representar o conjunto de todas as medidas de probabilidade ou estratégias mistas com o suporte finito sobre A. O suporte finito significa que apenas um número finito de escolhas em A tem uma probabilidade maior que zero. Essa mesma ideia também vai valer para o Mi, que vai ser um suporte finito sobre B, certo? Note-se que aparece a notação de um conjunto PF de A. Então, a notação PF de A representa o conjunto convexo de todas as medidas de probabilidade sobre A com suporte finito. Então, uma estratégia lambda nesse conjunto é uma combinação convexa de um número finito de escolhas puras. Então, aqui embaixo, a gente tem a seguinte definição da estratégia mista. É a estratégia mista lambda, onde SI de lambda vai ser as probabilidades e epsilon AI é a medida de probabilidade de um conjunto concentrado na escolha AI. Essencialmente, é uma forma de jogar cada escolha pura com uma certa probabilidade. Então, a partir dessa definição, a função de pagamento f é estendida para a função fe, que é a função estendida, que está aqui, que vai calcular o pagamento esperado quando os jogadores usam essas estratégias mistas. Esta aqui é a fórmula 4, que é o pagamento esperado, que é simplesmente a soma dos pagamentos dos resultados puros ponderados pelas probabilidades de A e B. A inclusão de estratégias mistas é o que permite a von Neumann provar a dualidade forte para jogos finitos, que é o que vai ser mostrado nessa fórmula 10, que está aqui no artigo, que é a teoria minimax de von Neumann com estratégias mistas, que é a função f estendida de lambda e mi. Ela vai usar estratégias mistas lambda e mi no lugar das escolhas puras A e B. E este teorema prova que se você permite a aleatoriedade e o uso de probabilidades, a dualidade forte é garantida. Então, os autores partem deste teorema estabelecido com uma reviravolta. Eles querem derivar as condições para que a versão mais simples, a Fórmula 1 com estratégias puras, ela seja válida, usando o poder da programação linear. Então, eles buscam a ponte lógica. Se a dualidade da programação linear prova o teorema de von Neumann, ela também deve ser capaz de provar as condições para que as estratégias puras sejam suficientes. E aqui no artigo lista então uma hierarquia de resultados minimax, que são relações de dualidade forte sobre diferentes conjuntos de estratégias. Então, as seguintes relações são a dualidade pura, que é representado por essa fórmula 12, a dualidade mista pura, que é o que está na linha 11, a dualidade mista de suporte finito, que é a 10, e assim por diante. O artigo demonstra que essas relações satisfazem a inclusão estrita, o que significa que se uma condição mais estrita como a 12
é verdadeira, a menos restrita, como a 8, ela também o é. Mais tarde veremos os contra-exemplos que provam que nenhuma dessas setas pode ser revertida. Para o restante do artigo, a ferramenta é a dualidade da programação linear, ou PL. A programação linear é uma técnica de otimização que resolve problemas onde queremos maximizar ou minimizar uma função linear, sujeita a restrições lineares. Ela é um martelo robusto e bem compreendido na matemática aplicada. A dualidade forte da PL é o princípio que afirma a solução ótima do problema de otimização primal é igual à solução ótima do problema dual, que é o seu gêmeo matemático. O problema primal busca, por exemplo, maximizar o lucro, o problema dual busca minimizar o custo desse lucro, e quando a dualidade forte se aplica, o valor máximo do primal é exatamente igual ao valor mínimo do dual. O argumento fundamental do artigo é este: para jogos com conjuntos finitos de escolhas, o problema de encontrar a estratégia minimax ideal pode ser reescrito como problema de programação linear. A igualdade minimax, que é o nosso foco, se torna então uma consequência direta da dualidade forte da PL. Os autores, de forma engenhosa, usam apenas dois ingredientes básicos para provar seus resultados. Primeiro, a dualidade da programação linear e segundo, a propriedade da interseção finita para conjuntos compactos, que é uma propriedade da topologia que garante que certos conjuntos têm bons comportamentos. Essa abordagem mínima é o que torna a prova tão elegante e convincente. Agora chegamos ao cerne da pesquisa, o que garante a validade da dualidade forte para estratégias puras em um contexto geral. A resposta está em duas classes de funções que generalizam os conceitos de convexidade e concavidade. A primeira classe é a classe C, que é de convexidade e compactação. Bom, de acordo com essa definição 2.3 do artigo, a primeira é a classe C, onde a função f ela pertence a essa classe se para qualquer conjunto f de escolhas de B, finito e não vazio, ou seja, f contido em B, f não vazio, e a forma como é definido esse conjunto CF é feito na seguinte condição que está escrito nesse seguinte texto. Então, o conjunto C sub f contém todos os vetores x cujas coordenadas xa são maiores ou iguais ao pagamento f de a e b, para todas as escolhas A e para o conjunto finito de escolhas B do jogador B. A condição que exige que esse conjunto C sub f seja inficompacto ou ínfimo compacto, que é uma propriedade topológica que garante que o ínfimo é o melhor resultado garantido, possa ser alcançado dentro do conjunto. É a condição estrutural que garante que a dualidade baseada na PL possa convergir para uma solução, ligada ao conceito de convexidade, ó, conceito de convexidade na otimização, certo? A segunda classe de funções que nós temos também é a classe D, onde a função f pertence à classe D se para qualquer medida de probabilidade lambda sobre A com suporte finito, a seguinte igualdade é válida. Nossa segunda classe de função, que seria de concavidade e desnecessidade de estratégias mistas, seria a classe D, onde a função f pertence à classe D se para qualquer medida de probabilidade lambda sobre A com suporte finito, essa seguinte igualdade é válida, que nos mostra aqui no artigo. Então, observando aqui a fórmula, o lado esquerdo vai representar o valor quando a estratégia de A é mista e a estratégia de B é pura, certo? E o lado direito dessa fórmula vai ser o valor quando A usa a mistura de estratégias lambda, mas B minimiza sobre todas as suas escolhas puras B. Então, a igualdade afirma que o jogador A não ganha nada por usar estratégias mistas se o jogador B continuar a escolher apenas estratégias puras.
Em outras palavras, a classe D é satisfeita quando a melhor jogada pura de A já é sua melhor jogada mista e ela está ligada à concavidade da função de pagamento em relação ao jogador A. Ela diz que nesse cenário específico, as estratégias puras de B são suficientes para limitar A, mesmo que A jogue aleatoriamente. E também é apresentado no artigo esse teorema 2.5, que é onde o trabalho dos autores vai se combinar nessa teorema, que é onde vai ter o resultado final sobre as estratégias puras. Eles basicamente vão sintetizar as condições necessárias e suficientes e o teorema afirma a relação de dualidade forte com as estratégias puras, que é a nossa Fórmula 1, ela é válida se e somente se a função de pagamento f pertencer à interseção da classe C e da classe D. Então, esse aqui vai ser um critério completo e que para ter dualidade forte com estratégias puras, a função f deve satisfazer as condições de estrutura topológica, de convexidade da classe C e as condições de concavidade ou limitação de estratégias mistas da classe D. E se qualquer uma delas falhar, a igualdade minimax não pode ser garantida. E em síntese, o artigo demonstrou que a validade da teoria minimax, que é o cerne da estratégia ótima, pode ser derivada inteiramente da dualidade da programação linear. Ao invés de usar métodos complexos da topologia, os autores usaram a força da otimização para provar o teorema minimax. E o mais importante, para encontrar as condições necessárias e suficientes para sua validade em um contexto mais amplo. E, por fim, o artigo ele aplica esses resultados para derivar essas condições para a dualidade forte de Lagrange, certo? E a dualidade de Lagrange é uma técnica fundamental em otimização com restrições, onde transformamos o problema difícil em outro mais fácil de resolver. O resultado crucial é que a dualidade forte de Lagrange é garantida se a função pertencer à mesma interseção. Então, o resultado crucial é que a dualidade forte de Lagrange é garantida se a função pertencer à mesma interseção de classe C e D. Isso demonstra. E o resultado crucial é que a dualidade forte de Lagrange é garantida se a função pertencer à mesma interseção de classe C e D, e isso demonstra a interconexão profunda entre a teoria minimax e a otimização com restrições, pois ambos dependem das mesmas condições estruturais de convexidade e concavidade para que a dualidade forte, que é o equilíbrio matemático, seja alcançado. Este trabalho não apenas simplifica a prova de teoremas existentes, mas também fornece um manual preciso para matemáticos e economistas, indicando exatamente quando um problema de estratégia ou otimização pode ser resolvido por meio da dualidade forte. É uma conquista elegante que reforça a unidade da matemática aplicada.